Rafa, bem-vinda. Desculpa me atrasei um pouco, só que eu tive que dar leitinho para minha cachorrinha, que ela tá meio doente. Não tem problema. A gente sempre dá esses minutinhos no começo, enquanto eu vou registrando o conteúdo. Aí a gente espera um pouquinho até entrar todo mundo, né? É normal. Oi, Matheus, bem-vindo. Eles estão conseguindo ver pelo chat. Eles têm Sim. esse Sem problemas. Aquelas perguntas que você colocou lá no Classroom, eu respondi. Ah, ok. A gente tem essa atividade que vai ser postada às 10 horas, que é a nossa aula 7. Mas aí a gente já vai começar agora. Com a nossa aula. Muito bem, então. Só tava vocês dois na aula? Não, tinha ainda o João e a Nicole. Que engraçado eles não entrarem. Ah, Nicole tá aqui. Ok. Muito bem. Não se esqueçam. Pode falar. Eu fui lá na escola pedir atividade e ela tá com dificuldade na hora de... Mas ela vai continuar participando das meets, né? Ela vai participar do Meet, mas só responde aqui na folha, porque aí ela tá com dificuldade, ela não responde. Ok. E aí a escola ela se na folha. Ok. Vamos lá, então. Deixa só eu salvar aqui a nossa imagem. Sexto C, hoje é dia 25. O Matheus colocou alguma coisa lá no chat. Já vejo ali, só um pouquinho. Oi, Matheus, bem-vindo. Então, vamos lá, galerinha. Vamos primeiro dar uma olhadinha nas questões da aula de hoje. Então, vai ser postado agora na hora do intervalo, nossa aula 7, tá? Onde a gente vai trabalhar com a linguagem musical. Então, os elementos que a gente usa para a linguagem musical, tá? Os objetivos é a gente conseguir entender como é que é o som, como é que ele acontece, e conseguir entender os principais elementos da linguagem musical, os elementos da música, do som, né, as propriedades do som, na verdade, vamos usar o nome correto. Aqui a gente vai entender as propriedades do som, que é altura, intensidade, duração e timbre, principalmente, tá? Então a gente vai acompanhar ali essa definição. É bem importante que vocês tenham acesso a esse material da videoaula, porque ele é bem teórico, mas é essencial que a gente consiga entender toda essa questão. Quando a gente fala, então,
Olá, gente. Quando a gente fala da questão, então, da música, a gente começa falando pelo som. E vocês viram que na aula passada foi trazida a questão da paisagem sonora, que são os sons do nosso ambiente. E o professor Murray Schafer que nos ensina que nem todo som é música, mas que qualquer som pode ser música. E aí a gente vai para a nossa primeira mensagem, que é, afinal, o que que é o som e como que ele é produzido? Isso eu também já trouxe para vocês, que é o tema da aula de hoje. Então, o som, ele é produzido por uma vibração. O que que é a vibração? A vibração é o movimento de vai e vem que os objetos têm quando fazem barulho, né? Deixa eu pegar ali o meu ukulele. Mas hoje eu não vou usar o ukulele, eu vou usar outro instrumento. Então, quando eu tenho ali o meu instrumento musical, desculpa, gente. Por exemplo, aqui nós temos de corda. Então, é um instrumento que tem uma certa elasticidade. Quando eu toco, eu vejo a corda vibrar. Essa vibração é o que desloca o ar, provoca ondas sonoras, e essas ondas sonoras chegam até o nosso ouvido, e a gente capta o som, e nosso cérebro manda uma mensagem dizendo, olha, isso é o som de um violão, de um ukulele, tá? Tudo que faz barulho produz essa vibração. Então, quando a gente tem essa questão do som, o som ele é um efeito físico, biológico, né, científico, que a gente vai estudando aí no decorrer da nossa vida. Então, a gente nas primeiras aulas ali da paisagem sonora observou que esses sons ao nosso redor, eles têm propriedades. A gente fez um pouquinho. Tem som que é mais forte, tem som que é mais fraco. Tem som que é bem agudo e tem som que é mais grave, né? Alguns são agradáveis para o nosso ouvido, outros, chega até a doer, né? Então, percebendo esses sons, como eles são diferentes, como a gente consegue entender eles de formas diferentes. E aí é que vem o nosso conteúdo de hoje, que é conseguir entender a propriedade que cada som tem. Então, o som ele é um fenômeno acústico. Como eu falei, né, as ondas chegam até os nossos ouvidos. E aí a gente interpreta esses sons pelo nosso cérebro, mas isso tem a ver com frequências regulares de onda sonora, que é tudo científico, tá? Quando a gente toca um instrumento, quando a gente chacoalha um chocalho, quando a gente bate num tambor, quando a gente toca um violão, esse instrumento vibra, e essa vibração é que faz com que a gente consiga desculpa, gente, eu tô bem mal hoje. Identificar esses sons, tá bom? Então, lembra do vídeo da aula passada que ele falou da gotinha? Parece uma gotinha que cai e aí aquelas ondas, elas formam então essas ondulações que a gente chama de onda sonora. Então, o som, ele é uma onda produzida pela vibração de um corpo, de um objeto, seja ele qual for. E aí, das propriedades do som, a gente vai ter algumas das principais e que eu preciso aí que vocês me acompanhem. E para isso eu vou usar hoje, vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. Hoje eu vou usar o meu violão, tá? Para que a gente consiga entender essa questão das propriedades do som. Pode parecer difícil, mas não é tanto não, tá? Deixa eu ver se eu consigo. É que aqui eles colocaram numa sequência diferente, mas eu vou usar mesmo assim, tá? O primeiro que a gente vai conhecer, então, é o elemento que a gente caracteriza como altura, tá? Ah, professora, altura, quando a gente tem um som que tá alto, né? Assim, o volume alto, meus vizinhos sempre escutam o volume alto. Não, né? Quando a gente fala de altura, a gente está falando da característica do som, se ele é grave ou agudo. E aí é bem diferente do que normalmente a gente costuma ter. Então, quando a gente tem o violão, que é o que eu vou usar hoje,
acho que eu vou baixar um pouquinho aqui para vocês conseguirem ver bem. Quando eu tenho violão, um som grave, um som agudo. Grave, agudo. Conseguem perceber a diferença só de ouvir, né? Quando a gente tem o som grave, geralmente a gente fala assim, é um som mais grosso, né? Pensa assim. Ok. Aguda é a voz da sua mãe, quando ela pega o seu boletim e você tirou 10 em arte, e ela fala, ai, filhinho lindo do meu coração, tchu, que coisa mais bonita. A voz feminina, ela é naturalmente mais aguda. Já a voz masculina é uma voz mais grave. E aí você vai ter a voz do seu pai, quando tirou aquela nota baixa em matemática, ele pega o seu boletim, olha para você e diz: em casa nós vamos ter uma conversa muito séria. E aquela voz grave do seu pai já chega até a dar um medo. Então, a gente tem essa diferença nos sons, e cada som que a gente escuta, a gente consegue identificar se ele é grave ou se é agudo. A altura, ela é a variação das vibrações. Então, quanto mais vibrações um instrumento tem, mais rápida a vibração, mais agudo, e quando a gente tem um som mais grave, a vibração é mais lenta, as ondas são mais devagar. E é isso que caracteriza o som. É também através da altura que a gente consegue ter as notas musicais. Por exemplo, a nota Lá é uma nota que tem 440 vibrações por segundo. Quanto mais aguda a nota, mais vibrações ela tem. Quanto mais grave, menos vibrações ela tem. E aí a gente tem, então, o que a gente chama de altura. Além da altura, nós temos também a intensidade. E aí é que está o segredo. A gente confunde a intensidade com o volume. O som tá alto, o som tá baixo? A altura eu estou falando de grave e agudo. Intensidade é quando o som é forte ou quando ele é fraco. Forte, fraco. Difícil de entender, né? Ô, conteúdo difícil esse de hoje. Nada. A intensidade, então, é a propriedade do som que a gente consiga saber se ele é fraco ou forte. E aí é que a gente confunde com volume. Porque quanto mais forte é o som, quer dizer que o volume fica lá em cima. E quando eu tenho um volume fraco, ele fica bem baixinho, o volume fica baixo, certo? Então, aí a gente tem dentro do volume, né, a questão das ondas sonoras, de novo, e a força que eu emprego, que é o que a gente chama de volume. Então, cuidado para não confundir altura com volume, tá? Mas é bem bacana, a gente consegue perceber também bem fácil esse conteúdo. Altura e intensidade, vamos para a terceira propriedade do som, que é a duração. Super difícil. Na duração, a gente consegue perceber quando um som é longo ou quando ele é curto. Longo, curto. Super difícil, hein? Esse conteúdo de hoje vocês não vão conseguir entender nada. O tempo de vibração daquela nota, daquele som, a gente chama de ressonância. E essa ressonância é o tempo que demora para aquele som ficar tão baixinho até terminar. Então, essa ressonância a gente chama de longa ou curta, né?
Então, por exemplo, a gente usa o exemplo do sino, né? Quando a gente bate um sino, parece que a gente fica escutando ainda aquele sino fazer um até sumir. É um som longo. Aí tem som que é curto, uma batida de palma. A gente escuta e já para. Então, também é uma propriedade que a gente consegue identificar em cada som. E aí vem o mais complexo de todos, que é o timbre. O timbre a gente chama de cor do som. O timbre é aquilo que a gente consegue identificar o lugar da onde esse som está vindo, que a gente chama de fonte sonora. Então, na aula passada de paisagem, a gente fechou o olho e prestou atenção nos sons ao redor. E aí vocês fizeram uma lista. Ah, e o som do passarinho, o som do meu ventilador, o som da minha mãe varrendo a sala. A gente fez essa identificação dos sons. Como que a gente sabia que era aquele som de olho fechado? Ah, professora, porque eu ouvi. Mas você ouviu, mas como que você sabe? Porque você já reconhece aquele som e o timbre que ele tem. Quando você fecha o olho e escuta o som do violão, você já sabe qual é o som do violão. Então você não precisa olhar para o violão para saber que é um violão. Você escuta o som, identifica a cor que ele tem ali, não a cor real, mas a percepção desse timbre, dessa fonte sonora. Ah, isso é um violão. Ah, isso aqui é uma flauta. Aí eu mostrei para vocês um instrumento que a gente conhece, mas nunca tinha visto, que é a tuba. Lembra da aula da tuba? Então a gente tem a tuba. Nossa, aquele som pom, pom, pom. Já tinha ouvido. Quando eu vi a tuba, agora para o resto da vida, quando vocês escutarem o som da tuba, vocês vão saber que é aquele instrumento, que é um instrumento de sopro. Então, todo lugar da onde esse som vem, a qualidade que aquele som tem, é o que a gente chama de timbre. E a gente usa muito essa palavra para definir, por exemplo, o timbre da voz. Cada pessoa tem um tipo de timbre de voz. Tem cantoras que têm um timbre bem característico, né? Se eu for pegar. Nicole, fala uma cantora que você gosta. Nossa, são tantas assim que tá difícil de pensar? Você gosta da Ariana Grande? Que tipo de música que você escuta? Você escuta rock? Você escuta sertanejo? Funk? O que você costuma escutar? Eu costumava ouvir música gospel. Música gospel. Muito bem. O que foi, Rafa? Não ouvi. A minha internet está oscilando muito. Então, se eu cair. Beleza, sem problema. Quando a gente fala em cantora, deixa eu pegar uma cantora, eu vou tentar lembrar o nome de uma agora, mas as que eu sei, elas não são gospel das evangélicas, ela é gospel da cristã, como é que é o nome da... Gente, fugiu o nome da cantora, que coisa. Ai, tava na ponta da língua, eu esqueci. Alguém sabe o nome de uma cantora gospel? Fala pra mim. Não, eu lembro, mas. Mara Lima? A Mara? Mara Lima? A Mara Lima pode ser. A Mara Lima, ela tem uma voz bem aguda. E é uma voz, assim, forte, né? Existem cantoras gospel, eu estava tentando lembrar o nome dessa, mas está me fugindo mesmo da cabeça. Que ela tem uma voz super suave, a voz dela é clara, é limpa, mas é bem suave. Então a gente percebe isso no timbre da voz da pessoa, né? Fala, João.
Aline Barros? Aline Barros, muito bem! Era Essa daí. Eu vou lembrar. Nossa, estava na ponta da língua e me fugiu, Aline Barros. Eu só A tava lembrando do barro. Barros, ela faz um trabalho até de música para criança, né, de música gospel. Então, a gente tem no timbre da voz dela essa coisa muito suave, muito doce, né? Ela canta muito leve. E isso tem a ver com o timbre da voz. Uma coisa que é importante a gente dizer, e que é, assim, chave para a compreensão do conteúdo, é que cada instrumento musical tem um timbre. E esse timbre tem a ver com a família que o instrumento pertence. Então, imagina que tem um monte de instrumento musical. Cada instrumento musical tem uma família de timbre. Essa família do timbre vem por causa do tipo de som que aquele instrumento produz. Vamos pegar aqui para vocês. Para a gente poder identificar. Vamos ver se eu consigo uma imagem bem legal para mostrar para vocês. Quando a gente fala na família dos instrumentos musicais, né? Então a gente vai ter ali, por exemplo, deixa eu pegar uma imagem, tinha que ser maior, né? Aqui a gente tem, por exemplo, instrumentos de corda. A gente vai ter os instrumentos de sopro. A gente vai ter os instrumentos de percussão. Ó, os instrumentos de percussão, né? Então cada instrumento tem a sua família. Eu tenho uma imagem muito boa, mas ela não está aqui. E daí, como eu falei, na internet fica mais difícil de a gente reconhecer. Mas o que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem aqui. Não. Eu vou falar, então, porque não vai ter outro jeito. Depois eu tiro a foto do meu computador e passo para vocês, combinado? Então, a gente vai ter assim, as 5 principais, tá? A gente vai ter os instrumentos de percussão que a gente classifica em idiofone. O que é o idiofone? O idiofone é quando o instrumento inteiro vibra fazendo som. Dentro dessa família, a gente vai ter, por exemplo, os pratos, o triângulo, tá? O carrilhão, que são aquelas teclinhas assim. Quando eu vibro, o chocalho. Quando eu pego um chocalho, eu balanço ele e ele inteiro vibra fazendo aquele som. Então a gente chama de idiofone, tá? A outra família de instrumento que a gente tem são os membranofones. Membrano de membrana, membrana é pele. Então são instrumentos que têm uma pele e eu bato em cima daquela pele para produzir o som. Aí a gente tem a bateria, o tambor, o bongô, o xilofone, o pandeiro, que são instrumentos que eu bato em cima para produzir o som. Então a família deles é a família dos membranofones, tá? Aí eu vou ter a família dos cordofones, tcharam, que são os instrumentos de corda. Quando eu tenho um cordofone, as cordas é que vão fazer o som sair, né? Então eu bato nas cordas, as cordas vibram e fazem o som. Aí uma coisa legal de explicar também, ó, a gente tem esse corpo do violão, que a gente chama de caixa acústica. Se eu tiver só as cordas, elas não fazem som. Eu preciso desse negócio aqui, todo oco por dentro, porque é aqui que o som é projetado para fora e eu consigo ouvir o som do violão, tá? Além dos cordofones, aí eu vou ter os aerofones. Aero, ar. O ar passa pelo instrumento. Quando o ar passa pelo instrumento, ele vai produzir um som. E aí tem um monte. A flauta, o clarinete, o trompete, a tuba, o saxofone. Então, aqui tem uma bateria nada a ver, tá? Mas é só para vocês poderem visualizar aqui os instrumentos de sopro. Então, eu sopro e eu vou ter o som. E aí eu dei lá numa das aulas o exemplo para vocês do... Eu tô mal hoje, minha memória tá difícil.
A coisinha que eu mostrei para vocês. Escaleta, lembrei. A escaleta, que é de tecla, mas que eu sopro para o som poder sair, que foi o que eu mostrei na aula passada, né? E aí a gente tem um último grupo de classificação, que são, onde está? Vamos ver se eu consigo. Que são os eletrofones. Então, quando eu trabalho com eletrofone, ele não tem imagem. Quando eu trabalho com eletrofone, o eletrofone é a eletricidade que imita o som daquele instrumento, tá? Quando eu tenho um eletrofone, eu vou ter, por exemplo, o teclado. O teclado, se eu bato nas teclas, ele não faz barulho nenhum. Eu tenho que... Ó o carro do ovo passando. Vocês escutaram o carro do ovo? Tudo bem. Então, quando a gente tem o teclado, se ele está desligado, eu bato nas teclas dele, ele não faz barulho. Eu tenho que ligar na tomada, ligar o teclado, e daí quando eu toco, ele faz som. A mesma coisa acontece com a guitarra. A guitarra tem cordas, ela é um cordofone, só que ela não funciona se ela não está ligada na eletricidade. A guitarra, o som dela fica bem baixinho. Aí eu ligo ela numa caixa de som, ligo ela lá na tomada, e aí ela faz o som da guitarra, que é aquele som bem característico do rock and roll mesmo. Então, os eletrofones, eu preciso de eletricidade. Eu tenho até bateria elétrica. A bateria elétrica, elas são umas pelezinhas assim, bem chatinhas, parece uns pãozinho preto, e aí eu tenho que ligar ela na tomada também, e quando eu bato nela, eu vou ter o som da bateria, mas ela é uma bateria elétrica, ela só funciona quando ela está ligada na tomada, tá? Então, isso é bem importante da gente entender essas 5 famílias: idiofone, aerofone, membranofone, cordofone e eletrofone, tá? São famílias que caracterizam esses instrumentos musicais. Então, vejam que as propriedades do som, timbre, intensidade, altura e duração. Faltou de a gente falar desse último aqui, que é a densidade. Então, a densidade é quando a gente junta vários sons ao mesmo tempo, tá? Eu colocaria a densidade junto com as propriedades da música, tá? Mas aqui eles trazem junto já, porque a gente tem sons que ocorrem ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando eu tenho uma orquestra, eu tenho vários instrumentos tocados ao mesmo tempo que fazem uma música. Então, ela tem uma grande densidade sonora. Mas até mais do que isso, por exemplo, quando eu toco o meu violão, eu tenho ali uma nota. Então, eu posso ter, por exemplo, já ouviram essa música? É a música do filme Tubarão. Quando vem o tubarãozinho assim debaixo d'água. Tem 2 notas. Ela tem uma baixa densidade. Eu só consigo identificar as 2 notas graves. Mas quando eu vou tocar uma música, eu junto 3 notas ao mesmo tempo e eu tenho um acorde. E uma sequência de acordes que vão fazer a minha música. E daí já vem melodia, e melodia tá lá no conteúdo da próxima aula, tá? Mas é legal a gente saber que quanto mais instrumentos eu tenho, mais barulhos e tal, eu tô falando então dessa tal de densidade, né? Quando o nosso ouvido consegue escutar esses diferentes timbres ao mesmo tempo. Uma banda de rock, bateria, guitarra, baixo, teclado, percussão, e aí eu consigo ouvir tudo ao mesmo tempo. E aí, pra gente se divertir um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Pra gente poder se divertir um pouquinho, vamos lá.
mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados, os ventos do norte não movem moinhos, e o que me resta é só um gemido. Ah, ah, minha vida, meus motos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os ritos, quebrei a lança, lancei espaço. Um grito, um desabafo, e o que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus motos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Muito bem, e aí a gente tem uma união de todas essas propriedades do som que fazem uma das coisas que a gente mais ama na arte, que é a música. A gente não vive sem música. A gente aprendeu a se relacionar com ela nas nossas diferentes vivências do dia a dia. A gente escuta a música quando vai rezar, orar. A gente escuta a música quando vai limpar a casa, a gente escuta a música quando assiste filme, a gente escuta a música o tempo todo, e é ela que deixa o nosso dia mais colorido, não é? Gostaram? Deu para ouvir bem? Sim. Muito bem. A professora Dayana quis aprender a tocar já criança, e eu comecei a fazer aula de teclado. Tinha uma professora que vinha na minha casa, eu tinha uns 9 anos, mais ou menos. Aí aprendi um pouco de teoria, né, de música, de notas. Mas quando eu era adolescente, tinha uns 15 anos, eu ia pro meu quarto e aí eu ficava tocando, mas eu nunca fiz aula. E eu ficava lá tocando, até aprender. E hoje em dia é uma das coisas que eu mais gosto, poder tocar música, e adoro trazer violão para a sala de aula. Fala, Rafa. A minha avó, ela disse que no meu aniversário ela vai me dar um violão. Muito bem. Nossa, hoje em dia tem umas aulas online bem legal para aprender. A música, ela tem essa coisa, né? Tem que ter dedicação. Então, tem que treinar no mínimo 3 vezes por semana. Os dedos ficam doendo, mas é tão gostoso quando a gente começa a poder tocar as primeiras músicas. É bem legal, eu aconselho. E uma coisa, música tem tudo a ver com matemática. Dizem que quando a gente aprende música, a gente começa a ter mais facilidade para aprender a matemática também, porque elas mexem com o mesmo lado do cérebro. Usam praticamente as mesmas funções. Legal isso, né? Uhum. Muito bem. Querem mais uma para a gente fechar a aula? De um jeito bem gostoso? Então, vou tocar uma em outra língua.
you. If you could return, don't let it burn, don't let it fade. I'm sure I'm not the rude, it's just your attitude. It's turning me apart, it's ruining every day. I sure will be true, but honey, so did you. So why were you holding your hand? Is that the way we stand? You allow me all the time. It's just a game with you, but I am so deep. You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? So I wrote about you. I thought that nothing will be just wrong. But I was wrong. I was wrong. If you say goodbye, try not to lie. Deep down so become confused, and you felt misused. I was really new. It is just a game, but I am so deep. You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? Muito bem, meus queridos. É isso. Vou pedir uma coisinha para vocês, então. Eu vou pedir para que vocês, se eu posso divulgar um pedacinho dessa aula nas redes sociais, porque é uma das aulas que eu mais gosto. Falar sobre as propriedades do som, poder usar o violão, trazer ele para a sala de aula. Se fosse uma aula presencial, eu teria feito exatamente assim como eu fiz aqui para vocês. Eu tenho até canal no YouTube. Então eu vou fazer isso. Se vocês autorizarem, eu vou divulgar um pedacinho. Não vou divulgar tudo, eu vou divulgar só um pedacinho da aula. E daí só avisem o responsável. A professora falou que vai colocar lá na página da escola um pedacinho da aula de música que a gente teve hoje. Daí, se acontecer alguma coisa que algum pai não queira, não autorize, avisem para mim, que daí eu tiro, tá bom? Podemos combinar assim? Que rede social que você vai colocar? Vou colocar no Facebook, que tem a página da escola, daí vou colocar na minha pessoal também. E eu tenho Instagram. Aí, a professora Dayana tem o canal do YouTube, que é o Professora Arteira. O Professor Arteira é um canal que eu comecei a fazer com os meus filhos, mas ele tá bem desatualizado já, eu deixei ele meio abandonado, tadinho. Mas quem quiser pode ir lá no YouTube ver também. Tá? Aí vamos ver se eu consigo, porque lá tem a questão dos direitos autorais da música, né? Daí eu preciso ver se eu consigo postar. Mas um pedacinho pode... O YouTube, ele muda, né, o vídeo, né? Exatamente. Então, daí lá eu preciso ver como vai ficar, mas no Face e no Instagram, que são coisas pessoais, né, que tem um grupo mais limitado de acessos, eu acho que não vai ter problema. E aí eu vou fazer isso, tá bom? Uma coisa que também eu preciso, antes de a gente terminar a nossa aula de hoje, vocês podem usar os últimos minutinhos agora para entrar 10 horas. É que vai ser 10 horas que vai postar.
10 horas vai postar a atividade obrigatória, tá? Então, aquela que a gente marca o xizinho lá. Daí, as duas questões são as seguintes. Sobre os elementos do som, é correto afirmar que timbre é a cor do som, aquilo que distingue a qualidade do tom de voz de um instrumento ou cantor. A intensidade é a propriedade do som que permite ao ouvinte distinguir se ele é forte ou fraco. A altura nos permite distinguir um som agudo ou grave. Ou todas as alternativas estão corretas. Tá? Então, essa aqui, se vocês prestarem atenção na aula, vocês vão tirar de letra. E aí, a outra é a seguinte. Um homem adulto conversa com outro de modo amistoso, sem elevar o nível sonoro da sua voz. Enquanto isso, duas crianças brincam, emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo muito divertido para elas. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos sons emitidos pelas crianças brincando? Daí ele vai dizer, é o timbre? É a altura? É a intensidade e o timbre? Ou é a altura, a intensidade e o timbre? Também bem facinha de responder. Não vou dar resposta para vocês, mas se vocês prestaram atenção na aula, a gente tira de letra. Ah, facinho, né? As duas estão bem fáceis. Mas é um conteúdo muito gostoso de estudar. Essa questão das propriedades do som, dos elementos da música, que a gente vai entendendo. E como eu disse na aula passada, a partir daí a gente vai formando o nosso ouvido musical. As coisas que a gente gosta, as músicas que a gente ouve, né? Gostaram da aula de hoje? Sim? Então tá bom, ficamos por aqui hoje. Matheus, você que está aí no nosso chat, gostou da aula de hoje, mesmo sem poder? Sim? Ah, muito bem. Então é isso, meus queridos. Beijos. A gente se vê, então, agora na terça-feira que vem. Daí a gente trabalha a aula 08, que vai ser postada amanhã. Combinado? Beijos. Obrigada pela participação de vocês, como sempre. E até terça-feira que vem. Se precisarem de mim, só procurar no particular, tá bom? Beijo, tchau. Beijo, tchau.